Se você está planejando sua viagem para a Espanha, eu sei que uma das coisas que gera um pouco de ansiedade é a imigração. Mas fica nesse vídeo que eu vou contar tudo que você precisa para passar e ter uma imigração tranquila. Oi pessoal, eu sou Milton Godoy e este é o canal Vou para a Espanha. E hoje o tema que a gente vai falar é imigração. O pessoal sempre me pergunta como que é a imigração aí em Madrid ou Barcelona, aqui na Espanha, se é tranquilo ou se não é, e principalmente o que a pessoa precisa para poder ter uma migração tranquila. A imigração é a primeira etapa para a pessoa poder entrar legalmente em um país, certo? Então, quando você chega aqui na Espanha, no aeroporto, você vai passar por esse controle que é a tão temida imigração, onde vai estar os oficiais do governo espanhol e eles vão verificar todos os seus documentos e provavelmente o motivo da sua viagem e geralmente fazem algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Eu vou falar no final algumas perguntas que eles costumam fazer. Mas assim, é muito tranquilo, porque você sai do aeroporto, você segue o fluxo, não tem como você não passar na imigração, a não ser porque o aeroporto já encaminha para você passar na imigração. Você vai lá, vai entrar na fila e vai esperar o oficial analisar seus documentos e tal, e se ele vai fazer alguma pergunta para você, aí depende muito do dia e de quem tá lá e o que ele acha que deve ser. Geralmente o que eles fazem é com relação ao propósito da viagem, mas mais no final eu vou falar algumas perguntas que eles costumam fazer, algumas perguntas, tá? O primeiro passo que você tem que ter em mente sobre a imigração é o que documentos é necessário para a viagem. Eu vou falar da Espanha, onde ela faz parte do espaço Schengen, tá? Então, se você está olhando de outro país que faz parte do espaço Schengen, provavelmente vai ser igual. Se você está olhando a outro país que não faz parte do espaço Schengen, você tem que consultar o país. Mas, deixando bem claro, vou falar sobre a Espanha. O primeiro artigo e o primeiro documento necessário que você precisa ter é o seu passaporte com uma validade superior de 6 meses a partir da entrada. Então vamos supor que você vai entrar mês que vem, contando a partir do mês que vem você tem que ter 6 meses de validade do seu passaporte. Geralmente você olha lá no seu passaporte, tem ali a data que você realizou o passaporte e daí embaixo já tem a validade do mês, o dia, mês e anos do passaporte. Então a primeira coisa que você tem que ficar atento é a validade, tá bom? O segundo documento que você tem que ficar atento é o seguro viagem. Como a Espanha faz parte do acordo Schengen, da área Schengen, é obrigatório ter o seguro viagem num valor que tem uma cobertura mínima de 30 mil euros. Ou seja, vou repetir novamente, é obrigatório ter um seguro viagem com um mínimo de 30 mil euros para você cobrir as despesas médicas se precisar, ok? Muitas pessoas perguntam, preciso fazer seguro viagem? Sim, você precisa fazer o seguro viagem. Eu sempre falo que você gasta um dinheiro com passagem, com um hotel, o seguro viagem é o mais barato que tem, desses mais gordos que tem, que é a passagem e o hotel, o Airbnb, o que você for alugar. Então, assim, você vai nadar para morrer na praia? Então, não vale. Faça o seguro viagem, não custa muito dinheiro, custa pouco, depende um pouco da sua idade e tal. E ele cobre essa despesa médica e repatriação se numa eventual situação difícil você tem como voltar pro seu país. Ou seja, importantíssimo seguro viagem, obrigatório, tá bom? O terceiro é o comprovante de estadia. O que seria o comprovante de estadia? Sua reserva de hotel, reserva Airbnb, o hostel que você for, que você tiver, ou a carta convite. A carta convite, quem tem que fazer é algum residente da Espanha, que já tem a documentação aqui, que ele vai até uma oficina da Polícia Nacional, faz uma carta convite dizendo que vai trazer você na casa dele e que ele vai dar residência para você por
aqueles X de dias ou aqueles tantos meses e ele vai se comprometer com você. Então, assim, ou reserva de hotel ou a carta convite. O quarto é a passagem de volta. Então, você tem que ter a passagem de vinda, que você chegou aqui, você está passando na imigração porque você chegou até na Espanha, e você tem que ter uma passagem de volta para o país de retorno ou saída da área Schengen, ok? Então, vamos supor que você vai ficar aqui 2, 3 dias e daqui vai para, um exemplo, para Dubai, ou vai para o Egito, ou vai para algum lugar que não faz parte da área Schengen. Esse também é um voo de saída do espaço Schengen. Então, vale o retorno para o seu país ou uma saída do espaço Schengen. Também é obrigatório, passagem ida e volta, obrigatoriamente tem que ter. Esse é uma das coisas que a pessoa pergunta: tem que ter passagem de volta? Sim, tem que ter passagem de volta. Então, porque você está vindo aqui de passeio, está vindo aqui por um tempo, você tem que ter passagem de volta. Há alguns casos não precisa, se você já tem uma cidadania, se o seu visto que você está vindo para a Espanha é um visto de trabalho ou outro tipo de visto, mas no visto de turista normal, você tem que ter a sua passagem de volta. O quinto é o seu comprovante financeiro. A Espanha também exige que os turistas venham com um mínimo de 108 euros o dia. O valor exigido é aproximadamente 108 euros ao dia, mas tem um mínimo que são 972 euros, mesmo que você fique menos tempo, tá? Os clientes às vezes me perguntam: quanto que eu devo levar? Eu sempre falo 1.000 euros, entende? Então, assim, vai ficar uma semaninha, 1.000 euros, esse é o mínimo que você tem que trazer. As pessoas perguntam: Milton, esse dinheiro tem que ser espécie? Sim, pode ser em espécie, que aqui chama efetivo, cartão de crédito internacional, ou se você consegue trazer os seus extratos bancários provando que você tem esse dinheiro. Então, assim, às vezes você já está com esse dinheiro, por exemplo, numa conta da Wise ou uma conta do Santander Select Global, essas contas que são internacionais, você já está lá com os 1.000 euros, você te conseguir tirar o extrato, trazer o extrato provando que você tem essa quantidade de dinheiro. Esse é o valor exigido que eles pedem para a sua estância, para a sua viagem aqui para a Espanha. Sim, você tendo esses cinco documentos, provavelmente isso já vai te trazer uma tranquilidade. Mas eu vou te dar algumas dicas para vocês responder as perguntas da imigração. Sempre quando o oficial pergunta, ele vai perguntar assim, um exemplo, claro, por que você está vindo para a Espanha? Sempre responda de uma forma muito educada e com clareza, tá? Não tente ficar enrolando, falando muita coisa que você vai acabar se perdendo, tá? Então ele vai perguntar assim: onde você vai se hospedar? Eu vou hospedar, vou me hospedar em tal hotel e tal. Uma dica assim importante é: tudo que ele pergunte para você, você tenha como comprovar. Um exemplo, claro, onde você vai se hospedar? No hotel tal, tal, tal. O que você tem na sua pastinha? A reserva de hotel tal, tal, tal. Sempre que ele responder, seja claro, objetivo, sincero. E se ele perguntar um exemplo: quanto você está levando? Estou levando 1.000 euros aqui em dinheiro e tem um cartão de crédito com tanto, tanto, tanto. Sempre de uma forma clara, de uma forma honesta, sendo sincero. E pode ficar tranquilo, você vai passar, viu? Supor que num caso hipotético que pode acontecer, não é todos, eles te levam para a segunda entrevista, que é a famosa e temida salinha na imigração, porque eles acharam necessário te levar para uma outra entrevista. O que acontece geralmente quando eles te colocam você nessa salinha? Eles vão fazer uma entrevista mais detalhada ainda do que o oficial fez a primeira vez. Então lá eles vão perguntar o que você veio fazer no país, quantos dias, por que você está vindo, se tem alguém, tudo, vai perguntar tudo. O que eu sempre falo para os clientes, amigos, quando vem para a Espanha: cara, compra uma pasta, coloque
todos os documentos e todas as informações que você tem, ok? Primeiro, por quê? Quando tiver passando na imigração, ele vê que você já tá com a pastinha, ele vai saber, ó, esse cara tá organizado, ele tá controlado, tem tudo. Segundo, se acaso chegar e raras vezes acontecer, mas eles te levar e você for parado na imigração, te levar numa salinha, você vai falar assim, ó, aqui tá meu dinheiro, aqui tá a passagem de ida e volta, tal dia, aqui tá a reserva de viagem, no hotel tal, no dia tal, até tal dia, aqui tá meu seguro viagem, que cobre 30 mil euros, aqui tudo certinho, que necessita para a Schengen, e eu vou vir, tô de vacações, tô de férias, vou ficar umas semanas e eu vou ficar uma semana e vou voltar pro meu país. Você sempre mantendo as mesmas respostas, clara, objetiva, sendo honesto, não tem por que ele te parar e fazer você voltar no seu país. Geralmente você pode ver, tem aquele programa, agora esqueci o nome, aquele programa do aeroporto, que as pessoas que eles param e começam a perguntar, elas mesmo vão se entregando. A pessoa pergunta assim, você vai vem para Madrid, um exemplo, você vai na praia de Madrid? O cara fala, sim, vou na praia. Mas aí, tipo assim, mas espera aí, aqui não tem praia, o que você vai fazer? O que eu sempre falo para meus clientes, e eu vou dar aqui para vocês a dica bônus, é o roteiro. Então, na pastinha que você pegou, você comprou lá no Brasil, você colocou sua passagem de volta, o seu passaporte, se quiser até tirar um xerox do passaporte, o seguro viagem, todos os documentos necessários para passar numa imigração tranquila. Além disso, você tem um roteiro. Por que eu te digo o roteiro? Porque o roteiro você vai saber o que você vai estar passando, porque o roteiro vai ser tudo aquilo que você vai fazer aqui na Espanha nos dias que você vai passar por aqui. Se ficar uma semana, no dia 1, você vai estar em Madrid, você vai ver o Templo de Debo, vai ver a Porta do Sol, vai comer em tal restaurante, vai tomar café da tarde em tal lugar, vai jantar em tal lugar, depois no dia 2 você vai para, no exemplo, vai para Toledo, vai visitar isso, no dia 3 você vai para Segovia, no dia 4 você vai pegar um trem às 7 horas da manhã e vai para Barcelona, que você tá tranquilo, tendo estudado o seu roteiro, já tá ali, tá feito, tudo que ele perguntar, você não vai ter nenhum deslize, entendeu? Então, é sumamente importante, além dos documentos, você fazer um roteiro e estudar o roteiro e saber tudo sobre no caso, tudo sobre a Espanha e tudo o que você vai fazer durante a sua estadia no país. Uma dica extra para você que eu sempre falo planeje com antecedência. Planeje com antecedência, comprar sua passagem, o seu hotel, isso às vezes você vai economizar um dinheiro e principalmente você vai conseguir organizar todos os documentos necessários para poder passar tranquilamente na imigração. Segunda dica, antes de sair no Brasil, tenha a sua pastinha e faça um checklist dos requisitos, sabe? Se você vai vir para a Espanha para passear, para visitar, que tenha todos a reserva de hotel, todos os documentos, carta convite, se for casas, passagem, tudo certinho. Se você está viajando em grupo, sempre quando tem um grupo, sempre tem um que é o que comanda a viagem. Que se você é essa pessoa que comanda a viagem, cara, faça lá a pastinha, é super necessário e tenha tudo organizadinho para você ter uma imigração super tranquila. Outra coisa também que eu sempre falo, para passar tranquilo, não ter problema, sempre traga uma reserva financeira além do que eles pedem, sabe? Então eu vou ficar uma semana, eles estão pedindo 972, traga um pouquinho a mais, traga o seu cartão de crédito no Brasil, traga a sua conta bancária que mostra que você tem dinheiro na conta. Isso vai fazer com que você venha para cá, que você esteja dentro do avião já sabendo que não tem por que eles me negarem a entrada ao país. Eu tô com todos os documentos, eu tô com todos os requisitos e eu tô com a minha mente, eu sei que às vezes gera um pouco de ansiedade, passar, o que ele vai perguntar.
Quando você está tão confiante de si, tá tão certo que eu posso falar, a imigração em Madrid-Barajas, o cara consegue fazer uma leitura em você, não só ali em Barajas, mas então ele faz uma leitura, vê que você não está nervoso, vê que você tá consciente de si, tá tudo correto, vê que você não está fazendo nada estranho, ele vai às vezes nem te perguntar nada, que é a maioria dos casos. Eu digo por amigos, clientes, familiares que vieram por aqui, sempre nunca perguntam nada. Às vezes só perguntam o que vocês estão vindo aqui, quantos dias e pronto, e às vezes nem isso. Já carimba o passaporte. Mais uma dica extra além de você ficar tranquilo, ter estudado, cara, baixa o aplicativo do Duolingo e aprenda um pouco, pelo menos o básico de espanhol. Se você não sabe nada, é melhor tentar se enrolar ali com o português e tal, mas tenta falar o menos possível. E você tendo um pouquinho assim do espanhol, o básico do espanhol, pelo menos você vai conseguir entender ali o que ele perguntar, por exemplo. Vai perguntar o que você vai fazer aqui, você vai falar, não vai falar férias, você vai falar vacações. Quantos dias? Tantos dias. Agora que você já sabe todos os detalhes, sabe todos os documentos, tudo que é necessário, tudo que é exigido pela Espanha, cara, não tenha medo, venha tranquilo, aproveita o voo, descansa bem e se for passar aqui, passa tranquilamente que não tem erro. Você pode ficar tranquilo, tá com seus documentos em ordem, tá com o dinheiro, tá com o seguro, tá tudo certinho, não tem por que eles negar. Responda de uma forma clara, tranquila, sincera, verdadeira. Os oficiais são treinados para pegar alguém que começa a ficar assim um pouco nervoso e tal. Tendo tudo isso, tranquilo que ele vai falar assim, seja bem-vindo ao país e uma boa viagem. Tudo em ordem, roteiro, na cabeça, tudo certinho, não tem por que te negar. Se você ficou até agora no vídeo, deixe o seu like, comente aí quando você passa na imigração que perguntaram para você. Às vezes você já pode ajudar alguém que está vindo aqui. E não esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda a cada dia mais a gente criar conteúdo e tá passando todas as informações que a gente tem aqui para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.